Olá, amigos, boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós os saudamos e desejamos que estejam bem. Como é de costume, durante a pandemia, nós trazemos todas as sextas-feiras um tema para reflexão. E o tema que nós trouxemos hoje fala de como aprendermos a vencer o mal praticando o bem. Deus, sendo infinitamente bom e justo, Ele criou a todos os seus filhos neste mesmo processo de amor e de justiça. Criou a todos iguais, simples, ignorantes, dotou de inteligência, livre-arbítrio, colocou uma centelha do seu amor na consciência e deu por objetivo aos seus filhos alcançarem a perfeição, uma perfeição que ela é relativa à nossa condição de espíritos criados por Deus. Então, se Deus, sendo amor, bondade e justiça, com certeza dele não promanam o mal. Se ele nos dotou de inteligência, é porque ele acreditou que nós pudéssemos usar essa inteligência em benefício do nosso progresso. Também nos dotou com livre-arbítrio para que tudo aquilo que nós fizéssemos tivéssemos o mérito ou então a responsabilidade quando aquilo que fizermos não seja bom, quando a nossa prática seja uma infração à lei de amor, que é a lei universal. Então, assim, o mal, ele não é atributo divino, ele não vem de Deus. Da onde vem o mal? Qual é a origem do mal? O mal, ele decorre das imperfeições do homem. Quando o homem abusa da sua liberdade, quando ele abusa das suas práticas, infringindo as leis de Deus, as leis divinas, ele está fazendo mau uso do livre-arbítrio e, portanto, ele está dando origem ao mal, ele está praticando o mal, ele está sendo aquele que está permitindo que o mal resida em si, no seu coração, nas suas ações e transcenda através das suas práticas. Então, o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele é uma condição necessária à liberdade do ser humano, da alma humana, a nossa liberdade. Então, sem essa liberdade, nós não poderíamos construir o nosso destino. Haveria de ter alguém que construísse o nosso destino por nós, e isso nos isentaria de toda responsabilidade pelas nossas ações. Ainda assim, essa ausência de liberdade, ela influenciaria diretamente nas nossas escolhas, na escolha da nossa vida. Mas é o contrário. Deus, ele nos dota do livre-arbítrio justamente para que nós tenhamos essa condição de agirmos, de aprendermos, de usarmos a nossa inteligência, de fazermos com que essa inteligência desenvolva e nós possamos usá-la em proveito do nosso progresso, em proveito de nós também ajudarmos a desenvolver o progresso da humanidade. Então, o homem, ele está a caminho do progresso. Ele precisa progredir porque Deus deu a ele um objetivo que é alcançar a evolução necessária. Então, assim, nesse percurso que o homem faz, reencarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando,
ele vai fazendo uso da sua inteligência, vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Este é o objetivo. Então, como ele tem que progredir, o trabalho, ele precisa ser esse estimulante do exercício da inteligência, mas um trabalho no bem, aquele trabalho que vai produzir o seu sustento, aquele trabalho que vai ajudar aos nossos irmãos, aquele trabalho que vai ajudar a desenvolver as faculdades físicas e morais, e aquele trabalho que vai ajudá-los a procurar os meios de evitar o mal. Então, quando o homem se propõe a usar a sua inteligência no seu caminho de progresso, ele faz com que essa sua inteligência ela se desenvolva tanto na questão física, das necessidades do corpo físico quando encarnado, quanto nas questões da necessidade do desenvolvimento e do crescimento moral que todos nós precisamos fazer. Então, em algumas vezes, o mal ele é o remédio. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da dor. A dor, quando bem compreendida, ela é um santo remédio. Para algumas pessoas, elas não acham que a dor seja uma coisa boa. Elas entendem como uma coisa ruim, como uma coisa má. E acham-se muitas vezes injustiçado. No entanto, o mal ele pode ser o remédio de que forma? Quando ele faz com que o remédio da cura da pessoa, da cura das suas ações equivocadas, das suas práticas equivocadas, seja o remédio. Naquela situação que você pratica algo, que você se fere moralmente, dói a sua consciência, naquela condição que você sabe que você feriu, que você machucou o outro, e aí você se arrepende e começa a se preparar a não praticar mais isso. Outrora, quando que o mal é o remédio, quando nós, nas nossas ações equivocadas, nós praticamos o mal uma encarnação inteira, uma existência inteira, retornamos por conta da desencarnação ou da falência do corpo físico ao mundo espiritual, e lá nós vamos nos ver frente a frente com a nossa consciência. Então dali pode surgir um planejamento reencarnatório que faça com que numa próxima existência, numa próxima encarnação, essa pessoa ela possa vir com um planejamento para que ela supere e vença todo aquele mal que ela praticou no passado, as ações equivocadas que deixou mal resolvida, os débitos que ela criou perante a justiça divina. Então, numa outra encarnação, ela se prepara no mundo espiritual para chegar nesta outra encarnação e se fortalecer o suficiente para não voltar a incorrer nos mesmos erros e para que ela possa superar e vencer e sair vitoriosa de uma encarnação. Então, nesse sentido, o mal é o remédio. Algumas pessoas perguntam: mas por que Deus deixa, por que Deus permite que exista tanto mal na humanidade? Deus permite porque Ele nos dotou de livre-arbítrio. Então, não vindo o mal, ele não sendo oriundo de Deus, não sendo um atributo divino, ele é oriundo dos homens. Ele é oriundo das ações que os homens praticam. Então ele permite porque numa outra oportunidade você pode aprender, porque o mal cansa. Vai chegar um momento que o mal vai cansar, a pessoa ela vai precisar se curar daquele mal, ela vai entender que aquilo não é mais importante para ela, que ela precisa vencer aquela etapa. Então ela se prepara muito bem para vencer aquilo que poderia ser o seu tropeço, o seu atropelo ou então o seu fracasso. Ela se fortalece espiritualmente, vem e se propõe a vencer tudo aquilo que ela passou. Então, nesse sentido, o mal é o remédio, porque o bem vai fazer com que essa pessoa supere, com que ela se perdoe e se permita aprender, se permita recuperar e se permita superar as suas próprias dificuldades.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, capítulo 13, ela traz o seguinte texto: um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Então, quando o homem se sentir nessa questão moral, com excesso, quando ele se sentir sobrecarregado, ele vai pedir ajuda. E geralmente ele pede ajuda para Deus. E essa ajuda ela vem através da própria pessoa, ela vem através de um amigo, ela vem através de uma orientação religiosa, ela vem através da pessoa despertar a sua consciência, estudando, aprendendo. Então, nesse sentido, o bem chega para que ele se torne o remédio daquele mal que ficou ali adoecido. E quando é que isso vai acontecer? Ela vai acontecer quando você despertar a sua própria consciência que o mal não vai te levar a lugar nenhum. Então, da mesma forma como você usou a sua liberdade, o seu livre-arbítrio para praticar o mal, você também vai usar a sua liberdade e o seu livre-arbítrio para se reeducar, reaprender e passar então a praticar o bem. Retorna à lei de Deus, se submete a essa proteção divina, que é a melhor que todos nós precisamos nos submeter, porque às vezes nós somos frágeis, nós não temos o fortalecimento espiritual necessário e nós precisamos passar pelas experiências que nós passamos, mas precisamos sim sempre ter a ajuda de alguém conosco. Então, assim, nós vamos aprendendo a vencer o mal quando nós nos mostremos positivamente inclinados à melhora. Enquanto nós estivermos inclinados ao processo de vingança, nós vamos estar ainda submetidos às ações do mal que está em nós. Então, se você tem um problema com uma pessoa, no caso, ao invés de você planejar a vingança contra aquela pessoa, você se planeja para vencer em você todo o mal, todo o sentimento ruim, negativo e superar qualquer processo que venha a incorrer contra você mesmo ou contra o seu próprio semelhante, contra aquele que você, no caso, se fosse num processo de vingança, daquele que você poderia pensar em praticar o mal, para que você pudesse achar que aquilo seria o certo, quando na realidade o mal ele só acontece porque nós não trabalhamos os nossos sentimentos positivos de uma maneira positiva. Às vezes nós nos aparentamos pessoas boas, mas quando alguém mexe no nosso orgulho, quando o nosso orgulho se sente ferido, aí nós revelamos verdadeiramente a característica daquilo que nós somos. Então, assim, quando que nós vamos aprender a vencer o mal verdadeiramente? Quando todas as manifestações que se acusem ou aquela percentagem de mal, elas são sempre plantações de mal. Qualquer ação nossa que ainda esteja dentro de nós, ela vai acusar um percentual de mal que nós ainda temos, que vai nos gerar insucesso, vai nos gerar desgosto, e tudo isso vem contra nós mesmos, porque a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Eu uso a minha liberdade para praticar o mal, mas provavelmente eu vou usar essa mesma liberdade para me recuperar desse mal, para me ressarcir das dívidas que eu contraí perante a lei de Deus em deferência com o meu semelhante. Então, assim, é preciso acender a luz dentro de nós. Essa luz é a luz da nossa consciência, é o despertar da nossa consciência. Não basta que a gente se esqueça do mal que nós praticamos. É necessário a gente se arrepender e é necessário a gente esquecer, mas é muito mais importante e necessário que a gente se quite, que a gente pague, que a gente repare aquele mal que a gente fez. Num processo de reparação do mal para com o meu semelhante, eu pratiquei em vidas passadas algo muito ruim contra alguém,
E Deus me dá, na sua infinita bondade e misericórdia, pela justiça da reencarnação, a oportunidade de eu retornar ao plano físico num grupo familiar, onde eu vou estar em contato com aquele que eu feri, da qual eu vou precisar me esforçar, lutar, vencer para resgatar aquela pessoa para mim. Então eu acendo a luz dentro de mim, eu sinalizo o amor àquele meu semelhante e eu trabalho incansavelmente para superar todas as dificuldades que eu precise passar nessa encarnação, que às vezes nós não temos resposta nela mesmo, na encarnação atual, mas a resposta provavelmente ela esteja em uma encarnação passada, em ações equivocadas que eu pratiquei. Então diz assim: as almas, elas são iguais em seu ponto de partida. Naquele momento que Deus nos cria a todos simples e ignorantes, aquele momento é o nosso ponto de partida e nós somos todos iguais ali. Porém, nós somos infinitamente diferentes no nosso grau de adiantamento, no nosso ponto de retorno. Aquele momento que eu e outros espíritos fomos criados e viemos para o nosso processo de progresso, de construção do progresso, de lá para cá, muitas coisas já aconteceram e eu posso hoje estar num grau completamente diferente de outros que também vieram junto comigo. Eles podem estar ali na frente, mais evoluídos, mais despertos para o amor de Deus, para o amor ao semelhante, para os ensinamentos de Jesus. E eu estou ainda por aqui tropeçando nos meus próprios erros, nos meus próprios equívocos, porque eu ainda não me liberei o suficiente, talvez eu ainda não tenha me esforçado o suficiente para sair daquela dor, para sair daquele problema, para sair daquela dificuldade. Então não vai existir progresso possível se eu não estiver atento a mim mesmo, se eu não fizer uma autoavaliação. E é muito importante que eu passe a vigiar os meus atos. Às vezes a pessoa, ela é aquela pessoa impulsiva, que você não pode falar nada que a desagrade, que ela já está te chamando para briga. Outros dizem que são os pavio curto, né? Enfim, se você chega nessa situação de não conseguir ouvir o que o outro fala e respeitar que o outro tem liberdade de falar, você precisa rever os seus atos, você precisa rever as suas ações, você precisa rever os seus pensamentos e precisa ainda rever a sua posição dentro da sociedade, na sua convivência com o seu semelhante. O que acontece muitas vezes desses nossos atos impulsivos é o que acontece hoje. Muita violência contra a criança, muita violência das pessoas umas para com as outras, muita violência contra a mulher e muito feminicídio. Por quê? Porque você, no seu ato impulsivo, você sai da sua razão, você não se importa sequer com a sua vida e muito menos com a vida do outro. Então este é um momento de reflexão. Este é o momento de eu pensar, vigiar os meus atos, conter os meus impulsos para que eu possa chegar mais adiante, para que eu possa melhorar os meus sentimentos e para que eu possa me aperfeiçoar o suficiente que eu passe a ter controle deles, que eu passe a ter controle das minhas emoções. Eu não sou impedido de sentir dor, eu não sou impedido de sofrer, eu não sou impedida de chorar, eu não sou impedida de nada, mas eu preciso aprender que este meu sofrimento não me dá o direito de ir fazer a minha descarga lá no outro, de bater, de ferir, de matar, de soltar as minhas frustrações em cima da outra pessoa. Eu estou aqui para aprender, todos nós estamos aqui para aprender. E aí nós vamos procurar lá na carta de Paulo, que ele mandou aos Romanos, o item 12, 21, ele recomenda aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós só vamos conseguir vencer os nossos percalços interiores
quando nós aprendermos a dominar os nossos sentimentos, quando nós entendermos que o mal, ele não é para o outro, é para quem o pratica. O outro pode até ferir, pode até se sentir ferido, machucado, mas ele é a vítima. E você que fez a ação contra o semelhante, você é o algoz. Tem uma diferença muito grande entre você ser a vítima e você ser o algoz. Melhor que a gente não escolha nenhum dos dois. Ele pede: reparar que em plena casa da natureza todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Uma planta que você vai lá, uma árvore, prestem bem atenção, você vai lá, você corta aquela árvore, você corta os galhos, tudo, aí fica um tronco. Se aquele tronco receber água, daqui a pouco você vai ver que tem os brotos. Estão nascendo nela, naquele tronco, outras plantinhas que vão dar vida a uma nova geração de plantas. Então, assim, se a própria natureza ela consegue se reconstruir, se refazer, imagina nós, os seres humanos, que fomos dotados de inteligência, de pensamento, de liberdade, vamos procurar agir corretamente, que esse é o nosso papel. E assim, meus amigos, Paulo segue orientando os romanos, perguntando, questionando por que agasalhar tanto fel e azedume na intimidade do coração. Paulo sabia que esses sentimentos negativos, eles fazem com que a nossa vida se torne mais difícil, mais triste, elas fazem com que a gente deixe de aproveitar as coisas boas da vida. Então nós precisamos educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, moldando as nossas ideias voltada ao bem, retirando dos nossos pensamentos o mal, trabalhando em nós a indulgência com o nosso semelhante, deixando de ser juiz da vida dos outros e procurando ser juiz da nossa própria vida, trabalhando a empatia, de forma que a gente não vá condenando as atitudes dos outros, mas se colocando no lugar do outro para poder tentar, pelo menos, perceber as situações difíceis que o outro passa, o porquê, e dessa forma, quem sabe, a gente pode até ajudar a superar as adversidades. As adversidades, elas chegam nas nossas vidas, mas nós precisamos trabalhar as nossas energias, torná-las energias boas, apesar de tudo, para que a gente possa tirar proveito da vida, de tudo aquilo que a vida nos chega. A gente não pode tirar proveito só das coisas boas, porque as coisas difíceis, elas são aprendizado, porque são com elas que nós nos fortalecemos quando nós aprendemos a superar e a passar por essas dificuldades. Nós precisamos direcionar as nossas ações na prática do bem, na prática de coisas boas, fazer parte desse todo bem que existe na nossa sociedade, de fraternidade, de igualdade, de união, trabalhar os preconceitos, trabalhar a violência, deixar de ser o tirano doméstico e passar a ser aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que contribui, aquela pessoa que está envolvida nos sentimentos daquela família para praticar o bem, nos sentimentos daquela sociedade para que ela se torne uma sociedade melhor. E assim nós vamos fazendo fruir as coisas boas, transformando as coisas negativas em coisas positivas, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, tornando o curso da nossa vida menos doloroso, aprendendo a adquirir brandura, trabalhando a humildade, porque tudo isso que nós vamos trabalhando e conquistando vem em nosso benefício, mas também vem em benefício do nosso semelhante. Portanto, meus queridos amigos, aprender a vencer o mal através do bem só acontece com a nossa consciência, quando nós tivermos consciência disso, quando nós tivermos certeza, quando nós iniciarmos a prática, quando nós buscarmos exercitar. Então, assim, nós vamos transformando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações em ações boas, em ações salutares que vêm em benefício do nosso progresso e em benefício do progresso da humanidade.
Demais, eu desejo a todos paz e serenidade, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos guie sempre. Muito boa noite e muito obrigada. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.